Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui analisando o Sermão da Montanha e eu quero lembrar de novo. Jesus falava que é acerca do reino. E quando Jesus falava acerca do reino, certamente que ele não falava acerca da vida eterna. Ele falava da igreja, ele falava da vida cristã, do que nós temos hoje como reino de Deus na terra, certo? Então, ele estava ensinando uma série de fatores que nós deveríamos aqui, que nós precisamos viver, que eu preciso viver hoje, você precisa viver hoje como cristão. Eu quero ler apenas um versículo, para a gente separar aqui os assuntos bem detalhadamente. Mateus capítulo 6, versículo 24, fala o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, certo? Ou ao dinheiro, como queira. A palavra de Deus, ela nos assegura que nós precisamos ter um autocontrole sobre a nossa ambição, sobre a nossa ganância e sobre a nossa avareza. Existe uma palavra no grego, epithumia, que é uma das traduções da palavra amor. A palavra epithumia, ela significa amor à riqueza, ou amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas dizem que é o dinheiro a raiz dos males, mas não é. É o amor ao dinheiro que é o problema. Por que eu quero separar isso? Porque não haveria problema nenhum em um crente ser rico ou se enriquecer se ele nunca se deixar dominar pela sua riqueza ou pelo seu dinheiro. Os bens que Deus concede para nós nessa vida são também para servir ao Senhor. Nós somos um canal de bênção. Deus precisa manter o seu reino na terra. E já que o reino de Deus está aqui na terra, no meio da sociedade, os meios que todos os reinos precisam para sobreviver, nós também precisamos. A igreja precisa de dinheiro para existir. Todas as congregações que existem, elas precisam ou pagar um aluguel, ou pagar água e luz, é indiscutível. Precisa de manutenção, estraga uma lâmpada, estraga uma torneira, estraga um cano, estraga isso ou aquilo, ou existe um investimento para melhorias e para crescimento. Então, o dinheiro, ele se torna como dizia alguém, um mal necessário, porque é muito complicado a gente conviver com o dinheiro, porque às vezes nós não somos educados a viver dentro das questões financeiras. Observe bem, a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque nós nos devotaremos a um e desprezaremos o outro. As pessoas que servem muito a Deus, elas não são avarentas, elas não são gananciosas. As pessoas que servem a Deus de fato, elas têm o dinheiro como um meio, como algo que possa produzir uma bênção de Deus. Mas as pessoas avarentas, elas têm o dinheiro como um Deus. Elas deixam de servir ao Deus verdadeiro para servir às suas riquezas e aos seus bens. O medo de perder os bens materiais leva essas pessoas a uma corrida desesperadora atrás do recurso e através do dinheiro. Algumas pessoas passam a vida correndo atrás de riquezas. Eu quero te lembrar, o final da vida nossa está bem ali. A Bíblia diz no Salmo 90 que a duração da vida é 70 anos. Para aqueles que têm vigor, para aqueles que são muito saudáveis, podem chegar a 80. Conheço história de pessoas que superaram os 100, mas são exceções na história da humanidade, porque a maioria das pessoas morrem antes dos 70. Então, o final da nossa vida está bem ali. Eu me lembro que um dia eu estava trabalhando, correndo, agoniado com muito trabalho. O meu cunhado disse uma palavra para mim: Julei, por que correr se o final da corrida é a morte? É claro que existem questões na vida que nós vamos correr, mas infelizmente nós corremos mais atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, do que das coisas que realmente interessam e importam.
Você sabe qual é o problema do dinheiro, o problema da riqueza, o problema dos bens materiais? É que às vezes eles não estão para nos servir, nós passamos a servi-los. Ao invés de eu ter uma chácara, eu posso ser proprietário da chácara. Quantas pessoas que quando adquirem um bem, adquirem uma chácara, por exemplo, hoje é muito normal, a linguagem muito atual, elas não conseguem mais congregar. O serviço não acaba, mas o tempo passa. Existem pessoas que perderam totalmente o compromisso com a igreja, o compromisso com o ministério da igreja, perderam totalmente o compromisso com a obra de Deus, porque foram abençoados, porque adquiriram bem. Quantas pessoas que na busca avassaladora por dinheiro e por riqueza, talvez nem por riqueza, mas só pelo mero dinheiro, as pessoas deixam o país, largam para trás a família, deixam filhos crescendo sem saber como será o crescimento desses filhos, deixam esposas sem a presença, se tornam verdadeiras viúvas de marido vivos, numa desesperadora corrida e luta para adquirir e acumular dinheiro. Famílias destruídas, filhos fracassados, pessoas depois de velhos frustrados, porque percorreram o mundo e descobriram que não conseguiram o tal do dinheiro. E quer saber mais? A última coisa que essas pessoas se preocupam é como eu vou servir a Deus naquele lugar. A última coisa que as pessoas se preocupam é como que eu vou continuar servindo a Deus. E às vezes nós não entendemos por que Jesus disse essa palavra. Ela é muito atual, apesar de ter sido pronunciada há 2000 anos atrás. Essa palavra é muito atual para os nossos dias, porque existem muitas pessoas que servem não a Deus, mas servem aos seus bens. Existem pessoas que prosperaram, mas elas se tornaram servos daquilo que elas alcançaram, que elas adquiriram. Existem pessoas que são servos de um carro, perderiam um filho, perderiam as coisas, perderiam o amor das pessoas, porque tem um carro novo. E como deve ser zelado esse carro novo, não é verdade? Às vezes nós estamos servindo as riquezas, às vezes nós estamos servindo ao nosso recurso financeiro, às vezes nós estamos servindo ao nosso dinheiro. Lembra da história de Marta e Maria? Marta e Maria receberam Jesus na sua casa e Marta corria de um lado para o outro, trabalhando desesperadamente no trabalho, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Aquele momento vivido aos pés de Jesus, Maria levaria para a glória. E o de serviço de Marta, não. Ele ficaria por aqui. Ele é necessário, mas ele não está ligado à salvação. Correr atrás de riqueza, correr atrás do ouro, é um dos piores erros que nós cometemos. A Bíblia diz que se nós tivermos com que nos sustentar e nos alimentar, estejamos com isso alegres. Está falando de como vivemos a nossa fé. Existem pessoas que não conseguem mais congregar, não conseguem mais ir na igreja, porque a luta avassaladora atrás do trabalho para acumular bens, ela dominou a vida. Aí Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O grande problema não é ter riqueza. O problema é quando o homem se torna servo da riqueza. Tem um salmo que diz assim, olha, se a vossa fazenda aumenta, não ponhais nela o vosso coração. Fazenda não está falando de gleba de terra, não. Fazenda está falando de bens materiais. Já viu o nome da secretaria que trabalha com a questão dos impostos e do dinheiro do Estado? Chama Secretaria da Fazenda. Não está falando de terra. Está falando de bens, está falando de dinheiro, está falando de riqueza, está falando de prosperidade financeira. E nós vivemos hoje um período em que a igreja prega mais prosperidade financeira do que o próprio Jesus. Jesus se tornou o meio pelo qual nós podemos nos enriquecer como crentes. As pessoas estão indo para a igreja não para encontrar salvação em Cristo Jesus, mas para melhorar de vida.
A propaganda que atrai as pessoas, a propaganda que atrai muita gente, é de ganhar dinheiro, é de ser abençoados por Deus e conseguirem muito dinheiro, conseguirem muitos bens. Os testemunhos nossos, infelizmente, estão muito mais ligados a questões financeiras do que a questões de bênçãos. Dificilmente uma pessoa levanta e diz assim, olha, irmão, eu tenho paz na minha vida. Dificilmente uma pessoa levanta e diz assim, irmão, eu estou feliz aqui dizendo que eu tenho salvação de Jesus na minha vida. Dificilmente as pessoas levantam e dizem, olha, eu estou alegre porque essa semana o meu filho se converteu. Quase não escutamos mais esse testemunho. Mas quando nós chamamos alguém para dar um testemunho na igreja, geralmente eles vão dizer que os negócios estão indo bem. Comprei um carro novo, comprei uma casa nova, tenho prosperado financeiramente. Nós estamos contaminados com a ideia que bênção de Deus é dinheiro. Nós estamos traindo nosso Deus, porque nós estamos amando muito mais os nossos bens do que o nosso Deus. Você sabe por quê que Deus criou ofertas, dízimos, coletas, contribuições, doações que seriam feitas à sua obra? Porque nós precisamos sacrificar o Deus dinheiro, o Deus riqueza, a um Deus maior. Precisamos declarar a Deus que nós o amamos mais do que amamos os nossos bens. Só que isso não é verdade na vida de muitos. Talvez você seja daquele que não consegue dar uma oferta. Talvez você seja daquele que não consegue nunca ser um dizimista na tua igreja, se a sua igreja trabalha com dízimos. Não interessa o nome da oferta. Interessa é que qualquer tipo de contribuição que é feita ao reino de Deus é um desafio, porque nós estamos declarando ao Deus dos céus que Ele é maior, que nós queremos Ele, que Ele é melhor. Deixa eu parar para pensar nisso. Quando você tem dó de sacrificar os teus bens materiais a um Deus eterno, você está declarando para Jesus que esse versículo está se cumprindo na tua vida, porque você está servindo aos teus bens. Você está servindo à tua riqueza. Você está servindo ao teu dinheiro. Você pode dizer, pastor, mas não sou rico, não interessa. Se você se agarrar com pouca coisa, é a sua riqueza. E vai, vocês não podem servir aos dois senhores. Você vai pensar, pastor, eu tenho que acabar com tudo. Não, você tem que amar Deus. Você tem que escolher Deus. E se as coisas derem errado financeiramente para você? Você continua crente? E se as coisas não prosperarem? Você continua servindo a Deus? Lembra de Jó? Qual foi o primeiro lugar que o diabo tocou na vida de Jó? Nos seus bens materiais. Jó chegou a dizer para Deus lá no céu o seguinte, olha, Jó é fiel porque ele está cercado da tua proteção, tem uma série em volta dele, eu não consigo atingi-lo. Olha bem, pare e pense nisso. E ele fala assim, o homem dará tudo pelo que tem. E Deus permite ao diabo dizendo assim, vai e toca em todos os seus bens, mas não toca nele. Satanás desceu com a ira avassaladora de Jó. Os seus lavouras foram queimadas, os seus bois, novilhos, carneiros, tudo foi roubado e Jó se torna um homem comum. Os seus bens se foram. A Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Você sabe por quê? Porque Jó não serviu os seus bens. Jó, ele servia a Deus. Eu quero que você pare um pouco e reflita nisso. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Se os teus bens se tornam o seu senhor, você está trocando Deus pelo teu dinheiro, pelo teu carro, pela tua casa, pelos teus bens. Não estou mandando você dar tudo para a igreja, não. Eu só estou dizendo que Deus tem que ser mais importante na tua vida do que essa correria maluca que a gente tem vivido atrás de dinheiro. Deus tem que valer mais na nossa vida do que todos os bens que possamos acumular. E lembra de uma coisa, você nunca viu o milionário levar os seus bens, os seus móveis, os seus carrões, o seu dinheiro, a sua conta bancária para dentro do caixão no cemitério. Quando a gente morre, tudo isso fica aqui para os outros brigar por eles. Escolha o teu Senhor. Josué falou, escolha a quem servais. Se você vai servir o Senhor,
ou se você vai servir os seus bens, o seu trabalho, o seu dinheiro e a sua ganância. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavra de Josué. Eu quero que ela seja a minha palavra e a minha versão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.